Relato de projeção astral. Nesses últimos 4 dias, nós tivemos o curso de projeção astral em São Damião. Foi muito bom, né? Super lotado, agradeço imensamente, né, por a gente poder realizar esse trabalho. O pessoal do SEC, todas as pessoas do SEC, fizeram o máximo melhor para que as coisas fluíssem, ficassem boas para todos. E então foi uma coisa muito bacana, né? O curso teve muito trabalho de bioenergias, muito trabalho de projeção astral. As palestras foram muito esclarecedoras, as dúvidas, as perguntas, as respostas, os vídeos. Foi tudo uma coisa muito rica, né? E isso me deixou bem. Mas acontece que no dia 27, depois que eu tinha feito o meu trabalho, né? A gente divide os horários para poder fazer tudo bem organizadinho. Eu fui lá em São Damião, né? Eu tenho um quarto que eu uso, né? E eu fui para o quarto, e quando eu fui no quarto, deitei na cama, e foi bem bacana, porque as pessoas estavam lá embaixo conversando, né? Estavam falando sobre o trabalho que a gente faz, fazendo exercícios, e eu saí em projeção astral. Levei mais ou menos uns 30 segundos depois que eu deitei, né? Eu tirei o sapato e deitei, mesmo com a roupa que eu estava, porque para mim estava um pouco frio, e saí, né? A saída, ela foi bem bacana, porque ao sair tinham algumas consciências que acompanhavam aquelas pessoas que estavam lá interessadas em projeção astral, e elas estavam me observando. Não houve nenhuma interferência delas com relação a mim ou ao trabalho. Mas o fato de elas estarem olhando, para mim foi muito... foi um aprendizado. Primeiro, porque era como elas se me olhassem... Era como se elas me olhassem de baixo para cima, né? Ao mesmo tempo que eu sabia que elas não estavam ali no quarto, né? Mas elas estavam me olhando. É uma coisa de espiritualidade bastante interessante, e eram várias, né? Reunidas, né? Algumas de um lado, outras do outro, outras um pouco mais distantes, me olhando, e eu fui flutuando com a consciência de que eu estava no quarto, estava saindo e subindo lentamente, atravessei o teto, né, o telhado, e aí eu fiquei sobre o sítio São Damião, observando as pessoas, porque algumas já estavam começando a se reunir lá fora, né? A gente faz exercícios, faz técnicas e tudo mais. A visão que eu tinha era uma visão muito clara, muito nítida, e com uma percepção que deixaria qualquer um com vontade de fazer uma projeção astral, por conta da beleza que eu podia observar naquele momento, né? Era uma coisa assim deslumbrante, né? Pude perceber também que todo aquele trabalho estava sendo amparado, e eu sou agradecido por isso, porque a intenção desse trabalho é um trabalho de levar as pessoas ao esclarecimento, né? Eu até penso, às vezes, que a projeção astral é uma ferramenta de crescimento e evolução, porque você tem contato com o mundo espiritual. Mas, além disso, dentro de cada um de nós, com certeza, existe um espaço em que a gente, se utilizá-lo, vai chegar a uma libertação, a uma condição de muita felicidade, né? E eu sentia que aquilo era
uma coisa de amor mesmo, né? Um esforço de amor. Fiquei flutuando sobre o sítio, né? Havia as pessoas andando, mas isso foi uma parte da projeção, porque tem uma árvore, um local onde a gente vai iniciar agora a construção do Mosteiro São Damião, que as pessoas costumam fazer um círculo lá, né? E aí eu fui exatamente para aquele lugar e fiquei olhando de cima. E olhei de várias alturas, né? Depois eu fui retornando lentamente, fui até um rio que tem ali próximo, que é o Rio Jaguari, né? Fiquei muito próximo da água do rio e voltei para a minha base física, né? Antes eu voltava e já fazia as minhas anotações, mas agora com a possibilidade que a gente tem de fazer gravações, né, e fica até mais fácil numa situação dessas. Aí estava tudo bem, né? Depois passaram-se alguns minutos, foram lá me chamar no quarto, né? E conversei com as pessoas sobre o que elas queriam. E até aí foi isso. Mas aí depois nós fomos, no outro dia, fazer o trabalho, né, em que a gente se reúne e que eu até vou mostrar em vídeo, né, para as pessoas poderem ver que coisa muito bacana. Exatamente, eu subi porque eu já sabia que a filmagem ia ser feita naquele local, eu subi para observar o local de cima. E depois eu falei, olha, com o pessoal lá, com o coordenador, né, eu falei, agora vamos tentar fazer uma filmagem exatamente do ponto que eu estava observando em projeção astral, que eu acho que isso vai ser muito bacana e muito rico, porque eu falar as coisas e a pessoa ficar imaginando, né, é bem diferente de se ver, né? Mas aí vão perguntar, mas você subiu e você viu o espaço. Então, eu subi e vi através de precognição exatamente o que estava acontecendo. Porque antes das coisas acontecerem na dimensão física, elas acontecem na dimensão mais sutil, não tem jeito, né? Então foi uma coisa maravilhosa, porque eu podia dizer até o que ia acontecer em seguida, né? Então a filmagem representa exatamente aquilo que eu vi da dimensão astral, e a imagem foi colocada na coloração que eu consigo enxergar. Essa coloração é uma coloração que ela foi sendo aprendida por mim, foi sendo aprendida porque, como existem diferenças, conforme o nível em que você está de consciência, a tua percepção do ambiente visual, ela vai mudando. Então, eu vou adaptando as cores para aquilo que eu vejo, né, sabendo que as pessoas vão ver de forma diferente, né? Foi uma experiência maravilhosa, foi o resultado de uma projeção astral, a qual, e que eu agradeço imensamente isso, né? A gente consegue fazer um trabalho e nós não somos melhores que ninguém, não. Os relatos que eu faço também são para que as pessoas queiram aprender mais sobre espiritualidade, ter o contato direto com a espiritualidade, quebrem algumas crenças, algumas regras que nós criamos. Eu também criei essas regras, né? E esse mundo seja um mundo livre, mais feliz, cheio de bom senso e de afeto, né? Isso é fundamental. Então, eu sou agradecido por essas coisas que eu tenho conseguido realizar. E creio que todas as pessoas vão conseguir realizá-lo. É óbvio que tem o item esforço, continuidade, né? E principalmente a gente ser muito honesto para que não fique inventando coisas que de verdade não enxerga, né? Senão a gente tem uma projeção astral, faz devaneios imensos e a realidade, né, o fato é diferente, muito diferente da nossa versão. Então é isso.